Então, primeiramente, boa noite, né, a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje, por incrível que pareça, por coincidência, é o Dia da Educação, então parabéns a todos os nossos instrutores, professores, a minha equipe pedagógica, os alunos, né, que todos eles formam, né, a nossa educação. É um setor que está sofrendo bastante aí também nesse momento, né, assim como outros, mas o nosso setor aí da educação também sofre bastante com essa incerteza. Vamos dar início, né? Eu estou vendo aqui que já muitos alunos já entraram, o pessoal do Centro de Excelência de Bovinocultura, o pessoal do Centro de Excelência de Fruticultura, algumas pessoas também do FAEB Jovem, né? FAEG Jovem também. Então, o pessoal da FAEG Jovem tem uma blusa bacana, né, Fernando? Que eu também vou querer uma, que tem escrito eu sou líder agro, então eu vim hoje com a minha aqui, inovação, fruticultura, tecnologia, né? Então, vou ficar aguardando aí, Fernando, uma blusa igual a essa também, tá bom? Boa. Estou vendo que alguns parceiros também aqui nossos, né, também estão entrando. Então, vamos iniciar. Bem-vindos à nossa live, né? Hoje o tema, a gente vai falar sobre inovação para a excelência profissional no campo. Vamos falar um pouquinho desse perfil, dessas habilidades, competências aí que o mercado está exigindo, né? Os produtores rurais também, as grandes empresas multinacionais, né? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Também gostaria de enfatizar que essa é uma ação que só foi possível, né? A parceria aí das 3 federações, a FamaSul, a FAEG, a FAEB, né? Que é a federação a qual aqui eu estou subordinada, o Ministério da Agricultura, né? Com a presença aí do Dr. Kleber. Bem, e eu vou começar a apresentar, não quero me delongar nas palavras, né? Vamos fazer uma apresentação informal, né? Também de cada um aqui rapidamente. Vou pedir os meninos licença e apresentar primeiro o Dr. Kleber, né? É o nosso convidado, o Fernando e o Francisco são da casa, tá ok? Então, o Dr. Kleber, que é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, meu muito obrigada, né? A última live que eu assisti, que também foi aí organizada pela FAEG, o senhor estava, a gente aí, né, esse tempo, estamos assistindo muitas lives e não porque o senhor está aqui e está na frente, mas eu até falei com o Fernando, foi uma das melhores lives que eu assisti aí nesses últimos tempos, né? Então, muito obrigada por o senhor ter aceitado o convite, né, de ter se colocado à disposição em dividir aqui o seu conhecimento essa noite aqui com a gente. Fernando Borges. Fernando, eu vou te intitular como? Fernando é amigo, é parceiro, é a pessoa que, quando eu preciso de alguma coisa voltada para inovação, tecnologia, a gente sempre está aí buscando o Fernando. É gerente de inovação de Goiás, né, do Senar Goiás. Inicialmente, quando eu e Francisco a gente estava conversando, né, de fazer uma ação apenas com os 2 centros de excelência, né, bovinocultura e fruticultura, a gente procurou o Fernando para falar um pouquinho de tecnologia e ele logo colocou todo o aparato, toda a disposição, toda a estrutura que ele tem aí no Campus Lab, né? Está à frente desse projeto inovador, né? Que é um projeto novo para casa, CNA, Senar. Eu gosto muito de uma definição que o Dr. Carrara colocou, né? Que o Campus Lab é o local onde o produtor rural chega com a sua demanda, com uma problemática, e a equipe aí tem que buscar uma solução tecnológica, né, Fernando? Então, de antemão, te agradeço. Leva também, estende meu agradecimento ao doutor Zé Mário, né, que é o presidente da federação aí da FAEG, o doutor Disseu Borges. Eles sempre são muito solícitos em nos atender, né? Eu já precisei em outros momentos da equipe técnica aí da federação e ele prontamente colocou todo mundo à disposição.
Eu espero que seja a primeira de muitas parcerias com o Campo Lab, né? Entre os centros de excelência e o Campo Lab. Francisco Paredes, né? O nosso não é nem palestrante, né? A gente hoje vai ser mediador aqui nessa noite, não estamos dividindo bancada, mas estamos dividindo tela, né? Diretor do Centro de Excelência de Bovinocultura. A gente brinca, né, que a gente vai formar um sindicato dos diretores dos centros de excelência, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí novos parceiros, por enquanto só sou eu e o Francisco, né? Mas daqui a pouco outros centros vão abrir. Para quem não conhece, o Centro de Excelência é uma instituição de ensino de nível técnico, né? Mas também a gente faz várias ações voltadas para o produtor rural também, né? Seminários, palestras, clínicas tecnológicas. Então, como preconiza também o Dr. João Martins, a gente não só é a escola, né, do campo, a gente também é a casa aqui do homem do campo, né, do produtor rural. Então, uma primeira live que a gente está fazendo junta entre as duas casas, eu espero que daqui a pouco aconteçam outras, né? Então, também transmito o meu agradecimento ao presidente, né, o doutor Maurício, o doutor Lucas, que é o superintendente. Eu acho que eu vou também me apresentar, porque muita gente não me conhece, eu estou vendo muita gente entrando aqui na live. Então, meu nome é Tiara Ribeiro, eu sou diretora do Centro de Excelência. Também vou agradecer a minha instituição, né, que sempre fomenta que a gente faça ações com outras federações. Então, meu presidente, Humberto Miranda, que nesse momento também está em outra live, lá no canal Rural, né? A minha superintendente, doutora Karine Magalhães, a coordenadora pedagógica e também técnica lá do Senar Bahia, Daniela Lago. E eu estou vendo aqui também pelo YouTube, né, pelo chat, que o pessoal da minha equipe também está aí, a Nayara, que é meu braço direito e esquerdo, a minha equipe pedagógica, Isabel Francimeire, Josias, Luciana, da biblioteca, e Tiago, meu assessor técnico. Então, muito obrigada. Bem, para aqueles que estão chegando, vamos colocar as perguntas, as dúvidas no chat. Quando os dois convidados, né, terminarem, a gente abre para as perguntas. Eu e o Francisco também vai fazer algumas abordagens. Doutor Kleber, ontem, ainda eu, Francisco e Fernando falávamos que a gente teve que sintetizar o seu currículo, né? Porque se a gente fosse ler na íntegra mesmo, a gente ia bater a live do Gustavo Lima, que é 5 horas, né? Então, a gente diminuiu aí um pouquinho e eu vou, então, já dar início, né, aos nossos trabalhos aqui de hoje, nossa live. Vou ler rapidamente o currículo do Dr. Kleber e, logo em seguida, eu vou passar a palavra para ele, ok? Ok, meninos? Então, Dr. Kleber Oliveira Soares, médico veterinário, doutor em ciências veterinárias, tem experiência científica nas áreas de parasitologia, doenças zoonóticas, biotecnologia, imunologia e genômica aplicada à saúde animal. Nos últimos 15 anos, se dedicou à gestão de ciência, tecnologia e inovação para o agronegócio. É membro de diversos comitês, conselhos e fóruns nacionais e internacionais. É consultor ad hoc de revistas científicas nacionais e internacionais, editoras, fundações de amparo à pesquisa, instituição de fomento e desenvolvimento nacional e internacional, e na Embrapa foi pesquisador, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento, também foi chefe geral da Embrapa Gado de Corte e diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa. E atualmente é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Kleber, aqui no seu currículo não tem o mais importante. Eu não li, mas eu sei e vou falar, né? O mais importante é que doutor Kleber é baiano.
Então, desde já agradeço, né, pelo aceite no convite de estar aqui com a gente essa noite, e eu passo a palavra para as suas explanações. Muito bom, Tiara. Obrigado pela apresentação. Achei que você ia comentar que o mais importante é que eu sou técnico agrícola. Eu tenho, assim, uma paixão por esse ter sido minha primeira profissão. De start de alguns títulos e algumas posições, mas o fato de ser técnico agrícola me ensinou muito, né? Eu arrisco a dizer que hoje na minha carreira foi a grande alavancagem, o grande salto, né, para eu me tornar não só profissional, como também na minha trajetória pessoal e de vida, né? Mas, antes de mais nada, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, a essa equipe aí maravilhosa do Senado, sistema Senar, né? Da Casa do Produtor Rural, que é a CNA. Cumprimentar rapidamente o Fernando Borges, a Tiara, o Francisco Paredes, nossos parceiros aí da estrutura do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte aí no Mato Grosso do Sul, que eu tive a honra, o privilégio de contribuir para o desenvolvimento, para a criação desse centro. Da mesma forma, eu dei alguns pitacos na época que foi idealizado o Centro de Fruticultura aí na Bahia, em Juazeiro. E aproveitar, se me permitem, a equipe do Senar, né, em nome da Luciana, aí da biblioteca do Centro de Excelência de Fruticultura. Eu vou comentar um pouco sobre isso no final da minha fala, mas quando a gente fala de experiência profissional e de inovação para excelência profissional no campo, é sempre bom trazer em mente algumas imagens, né, e algumas pessoas que nos referenciam, né, que nos trazem boa memória como profissional. E me chamou muita atenção, né, o ano passado, se me fala a memória, nesse ano passado, quando fiz uma das visitas aí no Centro de Excelência de Fruticultura, em Juazeiro, acompanhando a Tiara, né, o entusiasmo, a empolgação, a garra, né, e o profissionalismo da Luciana. Eu não a conhecia, então, em nome da Luciana, Tiara, me permita cumprimentar o Fernando e Francisco, toda a equipe do Senai, estender os cumprimentos a todos vocês e agradecer por estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouco de reflexão e um pouco de insights, né, sobre esse tema que foi colocado aí por vocês, que é inovação para excelência profissional no campo e para o homem do campo. Eu queria trazer um pouco de reflexão em cima de 5 pontos muito rápidos. O primeiro ponto tem a ver com o componente de sustentabilidade associado à inovação. O segundo ponto tem a ver com o contexto de inovação aberta, e como inovação aberta, na minha visão, deverá, mais do que mudar, né, estar presente no dia a dia do homem do campo, do profissional do campo. A terceira perspectiva é a perspectiva de inovação social, e trazer um pouco do que eu penso sobre inovação social, como isso pode contribuir para o desenvolvimento do setor rural e principalmente do setor profissional. O quarto, um pouco da visão do contexto da transformação digital e do dígito. E o último, perpassando todos esses outros 4 pilares, a questão da excelência profissional, versus uma visão de empregabilidade no momento atual e no momento futuro. Vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro pilar para o nosso raciocínio, para o nosso bate-papo nessa noite, é o pilar de sustentabilidade, né? Na minha visão, sustentabilidade é um dos maiores drivers, das grandes oportunidades em termos de inovação, tecnologia e negócio para o futuro da agropecuária brasileira, em qualquer setor agrícola, em qualquer segmento, inclusive independente do tamanho, da escala e do produto agrícola em que nós estamos trabalhando. Não é à toa que em 2018, o Prêmio Nobel de Economia, ganho por 2 americanos, que são economistas, eles construíram uma modelagem mostrando de quando você associa a sustentabilidade a um setor econômico, você, consequentemente, agrega valor, inova e gera novos negócios. E o mundo inteiro tem olhado a sustentabilidade como um novo driver, em qualquer atividade econômica, baseado essencialmente em 2 parâmetros. O primeiro parâmetro tem a ver com carbono, e hoje a agricultura é muito demandada por carbono, pela eficiência de carbono, e nós temos já tecnologias para isso. Só nós imaginarmos que hoje no Brasil nós já utilizamos próximo de 20 milhões de hectares de soja plantada, utilizando a técnica de plantio direto na palha, isso já é uma grande contribuição. Quiçá outros modelos
né, com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, como a pastagem bem manejadas, né, uso de florestas plantadas, dentre outras e outras tecnologias agrícolas que já são, digamos assim, descarbonizantes. Mas o mundo inteiro olha isso como uma grande tecnologia, como uma grande inovação. O X da questão é, nós precisamos incrementar, né, e usar a tecnologia para inovar, mas também para gerar negócios per si. Coincidentemente ou não, no final de outubro de 2018, né, o Grupo Valor Econômico publicou um relatório mostrando que o Brasil deixou de ganhar, no primeiro semestre de 2018, algo equivalente a 33% sobre a sua pauta de exportação agrícola, pela não contabilização, né, dos elementos de sustentabilidade, principalmente em termos de estoque, a ciclagem e descarbonização dos seus processos produtivos. Então, mais uma vez, carbono será e já é uma das grandes moedas no tema sustentabilidade. O outro, que está se já está batendo as nossas portas, e muito em breve vai ser uma cobrança muito pesada, tem a ver com o uso eficiente de água, né, em todas as atividades econômicas e na agricultura, principalmente. A Tiara, que está aí numa região que produz essencialmente em cima de uma grande bacia hidrográfica, a bacia do Rio São Francisco, percebe e vivencia isso, né, na pele, a necessidade de nós desenvolvermos tecnologias para uso eficiente de água, tanto em áreas áridas, como é o caso aí do Vale do São Francisco, mas também em qualquer outra região, inclusive regiões que tenham bons índices pluviométricos. Ou seja, a água será a próxima grande potencial barreira não tarifária e tem tudo a ver com sustentabilidade. O segundo pilar que eu comentei é uma abordagem, uma vertente de inovação aberta. O princípio de inovação aberta que eu quero trazer para a reflexão é o princípio de que nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhuma corporação detém todos os conhecimentos sozinhos. Nós precisamos estar de mente aberta, né, e promover inovação aberta, fortalecendo a nossa matriz de parceria. Por quê? Não serão, inclusive, só na nossa área que eu falo na atividade agrícola, seja ela qual for a nossa especialidade, que nós vamos crescer, né, e dar saltos atuando e fazendo parceria apenas no nosso segmento. Nós precisamos abrir a nossa matriz de parceria e ampliar as nossas relações de parceria com outros setores. Se você atua no setor de fruticultura, por que não fazer parceria com o setor de pecuária, seja de corte, seja de leite, para, por exemplo, otimizar áreas? Por que não pensar no sistema de integração, a pecuária, a floresta, colocando um componente de fruticultura, como, por exemplo, a cultura do coco, como já vi isso no próprio estado da Bahia, dentre outras e outras oportunidades. E, da mesma forma, pensar na inovação aberta um pouco mais além do nosso território, da nossa casinha. E o que eu quero dizer com isso nós temos muito que aprender com outros setores econômicos. A oportunidade ímpar do agronegócio aprender com outros setores, como o setor de serviço, setor de comércio, setor industrial e setores que estão fora, a princípio, do nosso radar, né, como o setor de aviação, como o setor de transporte, como o setor de turismo, enfim. Eu acredito muito, né, que qualquer atividade econômica dará grandes saltos aprendendo com outros setores econômicos. E da mesma forma, né? Então, o segundo pilar tem a ver com inovação aberta, nessa lógica, principalmente, de sairmos dos nossos muros, dos nossos territórios. O terceiro pilar, em termos de inovação de alavancagem, tem a ver com inovação social. E quando eu falo aqui inovação social, gente, não é nós aprendermos, né, naquele modelo de assistencialismo, não. A inovação social não é cultivar a pobreza, não é levar assistencialismo, não assistência técnica, assistencialismo, e cultivar o mais do mesmo. Imagine vocês que todo produtor rural, independente do tamanho, da escala do produto, seja ele pode ter meio hectare, 0,5 hectare, ou 500 mil hectares, ou 1 milhão de hectares, pouco importa. Como produtor rural, você é um empreendedor, você é um empresário, você quer ter renda, quer ter qualidade de vida, quer produzir, para melhorar a sua vida e, consequentemente, ter mais riqueza e ter bem-estar. Então, nós temos um desafio muito grande de alavancar a inovação social para o homem do campo. Então, nós olharmos os números, 85% da renda do campo está concentrada em 15% das propriedades rurais brasileiras. Ou seja, nós temos um contingente aí de próximo de 80% das propriedades rurais que estão desassistidas, que não têm tecnologia.
Se os produtores rurais adotassem 50% das tecnologias disponíveis, nós daríamos mais do que um salto de duplicar a produção agrícola brasileira. Eu não quero dizer aqui que nós vamos deixar de fazer ciência, fazer pesquisa, não. Mas nós temos um oceano, né, de desafio em promover a alavancagem do pequeno produtor. De que forma tem que fazer isso? Dois mecanismos. Tecnologia, né, na veia para esse pessoal, e inovação social. Um exemplo clássico, as pessoas me perguntam, mas como assim, como fazer inovação social? O cara é desassistido, não tem terra, não tem renda, não tem insumos, né? Vamos levar tecnologias que ele possa adaptar à condição dele próprio. Eu costumo usar muito como exemplo, né? Imaginem vocês um produtor de batata, né, de batata doce, que produz batata doce no fundo do seu quintal, tem meio hectare ou 1 hectare, 0,5 hectare. Numa condição assim ótima, ele vai produzir aí 10 toneladas por hectare, né? Vai vender na feira no final de semana, e alguns determinados dias da semana ele vende na feira essa batata doce a 3, 4, no máximo R$5 o quilo, né? E mal consegue sobreviver. Às vezes mal sobra para ele comer. Por que não nós transferirmos, levar uma tecnologia para eles, como a própria Embrapa tem? O Senar no Maranhão e no Piauí faz esse programa, né, com uma variedade chamada Boregá, batata doce Boregá, que tem 10 vezes mais beta-caroteno, né, que produz 20 a 24 toneladas por hectare, né, e que ele vai vender na feira, se for muito barato, a R$7, R$10 o quilo. Ou seja, a mesma área, é o mesmo esforço, é quase o mesmo produto, muda a variedade, né, usa os mesmos insumos. Você acha que ele vai ficar triste com isso? É claro que não. É mais renda, é mais qualidade de vida, mais rentabilidade e, consequentemente, melhora a condição dele. Então, isso que é tecnologia ou inovação social. E esse é um dos grandes desafios que nós, como profissionais do setor agrícola, temos que levar para o produtor. E não mais não cultivar aquele modelo de assistencialismo onde muitas vezes o próprio produtor consome, né, os insumos por uma questão de um tempo de sobrevivência. O quarto eixo que eu queria trazer para a reflexão é o eixo do dígito, né, da transformação digital. E aí a primeira pergunta que vem em mente é, mas como assim? Você está falando de transformação digital, de ciências da computação, de tecnologia digital para o homem do campo, sendo que muitas vezes ele não tem o que comer? A realidade não é bem essa. O último relatório de hábito de mídia do produtor rural, produzido pela Associação Brasileira de Marketing Rural, pelo menos que eu vi, foi 2018, ele revelou que 96% dos produtores rurais possuem celulares. E destes, 68% são smartphones. Como você explica isso? De uma simples maneira. O produtor rural, muitas vezes, infelizmente, ele mal consegue subsistir, mas ele compra, sim, o smartphone, ele compra, sim, o celular. Que é a forma que ele tem de se comunicar com os amigos, com os parentes, né, do filho, da família, conseguir se comunicar, interagir. Né? Quem conhece bem, aí, essa é para o Francisco Paredes, o Pantanal Mato Grossense, Sul-Mato Grossense, das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, se você não tiver uma antena, não tiver um sinal na propriedade, os trabalhadores rurais não ficam, né? E quando dá entre 6 e 7 horas, se reúnem em torno da antena, porque eles acham que ali embaixo da antena onde tem melhor sinal, para se comunicar muitas vezes com o colega que está do lado. Ou seja, a transformação digital já chegou no campo. Né? E olha a ferramenta que nós temos, Tiara, né? que são dispositivos móveis, que já está na mão do homem do campo para levar tecnologia, levar informação, levar conteúdo. Então, digitalização é uma realidade. O que nós precisamos é escalonar. Claro, melhorar a qualidade, levar mais infraestrutura, levar melhor qualidade de sinal, levar tecnologia dessas plataformas digitais, levar mais EAD, levar mais aprendizagem virtual e progressivamente chegar a sensores e, quem sabe, um dia nós temos uma computação holográfica, como vimos nos Estados Unidos, né, e computação utilizando uma abordagem que nós chamamos de gêmeos digitais, que vai vir para substituir tudo que tem no campo que eu falo de ciências da computação. Mas nós temos que começar. Esse grande salto, essa grande avenida já está construída, pelo menos a base da base da base. E a principal dela chama-se dispositivo móvel. E o quinto ponto, né, que arremata tudo isso, que é o tema central dessa live de hoje, que trata de inovação para a excelência profissional para o homem do campo, eu queria trazer um pouco da abordagem da empregabilidade. Eu não vou chamar de trabalho, não, nem muito medo de emprego.
Porque, na minha visão, o profissional de hoje, gente, ele vai ser cada vez mais ter a necessidade de olhar para o emprego do que para o trabalho. O trabalho tem para muitos. Agora, emprego, de fato, é para poucos. Né? Outro dia, eu dei uma entrevista para uma revista chamada Perfil, uma revista da região sul do Brasil, voltada para executivos. Né? E eles me fizeram a pergunta que eu quero repetir para vocês aqui. Com o volume de cursos, né, de oportunidade de emprego, em diferentes níveis, eles perguntaram para mim como você vê, né, o profissional do campo se preparando, qual deve ser o perfil para esse profissional. Eu diria o seguinte, claro, nós temos que investir sim em capacitação formal, sólida, tem que ter um bom curso técnico, uma boa graduação, se for preciso para algumas áreas, fazer uma especialização, uma pós-graduação. Agora, gente, a gente tem que considerar o seguinte, formação e aprendizado formal é commodity, é senso comum. Todo mundo vai ter, é questão de tempo. O grande diferencial, né, será baseado em dois componentes. O primeiro tem a ver com aquilo que os profissionais da área da educação chamam de chá, né? Competência, habilidades e atitudes. Competência é muito dada em cima daquilo que você aprende nos bancos escolares, né? Na sua faculdade, no seu treinamento, no seu curso formal. Habilidade é aquilo que você vai aprender no dia a dia, na lida diária, que é completamente diferente daquilo que você aprendeu na faculdade, no banco das escolas, quando você cai, né, no chão de fábrica, ou na roça, né, como a gente diz aí na Bahia, né, Tiara? Ou no lombo de um burro, de um cavalo, e vai lidar com gado. Você precisa desenvolver habilidade. Agora, nesse primeiro componente que estou comentando aqui, eu acho que o mais importante chama-se atitude. Atitude e atitude. Porque competência e habilidade você desenvolve. Né? Você pode ter a habilidade que for, a competência que for, se não tiver atitude, né, de montar no cavalo, de pongar, como a gente fala na Bahia, né, de pongar no cavalo e ir lá e fazer as coisas acontecer, né, elas não vão acontecer por si. Então, dentre os componentes do chá, competência, habilidade e atitude, eu destacaria atitude. Tenham atitude na vida profissional de vocês. Façam as coisas acontecer. Não esperem cair do céu. Não esperem por ninguém, não esperem por mando, não esperem por uma agenda posta. Né? Construa a sua agenda e vá adiante. E o segundo componente, né, o primeiro é o chá, né, que é o componente principal na minha visão para a empregabilidade. E o segundo componente tem a ver com o que muitas vezes não estão nos bancos escolares. Né? É claro que, como eu falei, conteúdo é importante, formação é importante, desenvolvimento é importante, atitude é importante, mas o profissional do futuro tem que ter uma visão holística das coisas. Né? Tem que se conectar um pouco com o que está acontecendo em outras áreas, para poder aprender, para poder sair do seu território, para poder sair da sua casinha. Né? Tem que olhar para o que está acontecendo no seu entorno e um pouco mais fora, um pouco mais longe. O profissional do presente e futuro tem que ter antevisão, tem que antecipar aquilo que deverá acontecer. Não precisa ter uma bola de cristal, não. Né? Olha os sinais, olha as tendências, olha aquilo que deverá acontecer, ou que muitas vezes já está acontecendo no mundo afora e que a gente pode trazer experiência para cá. Não é questão de ter uma bola de cristal, né? Não é questão de ser um super-herói em termos de profissionalismo, muito menos ter uma grande inteligência. É questão de percepção. Então, o profissional do presente e do futuro tem que ter uma percepção aguçada. Se não tiver, desenvolva. Agora, de tudo isso, né, que eu estou falando, o ponto-chave, que eu diria, e daria como dica, é diversidade de experiência. Tem que ter experiência mais diversa possível, especialmente na sua área. E para esse mundo que nós estamos vivendo, para esse momento que nós estamos vivendo, e para o que se avizinha no futuro muito próximo, o profissional do presente e do futuro tem que ter uma pegada de humanidade. Humanidade, que eu me refiro, é pensar além de si próprio. Essa é a minha visão. Vamos em frente. Né? Vamos seguir esse debate. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Dr. Kleber, boa noite. Fernando, Tiara. Boa noite também a todos que estão presentes acompanhando a gente aqui nessa live. Esse bate-papo, né? Esse bate-papo informal, mas formal, e a gente
agregando mais conhecimento aí com as palavras do Dr. Kleber, sendo bem sucinto e objetivo, mas bem claro em relação ao que o momento nos proporciona. A frase pode parecer até clichê, né? Que é nas dificuldades que surgem as oportunidades. Mas olha a oportunidade que a gente está tendo, né? Isso numa visão geral, de inovar cada vez mais, né? Se a inovação ela já vinha a passos largos antes da pandemia, agora ela está cavalgando aí, com certeza, a tripassos muito mais largos aí e para frente. E o Dr. Kleber falou muito bem nessa questão dos pontos do profissional, do que ele precisa. Acredito que todos também venham concordar comigo que é muito mais sábio esses profissionais, como o doutor falou, ter atitude, né? Se o momento não está bom, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho que me aperfeiçoar? O que o momento me proporciona para isso, né? Nesse momento de inovação, nesse momento de conhecimentos, às vezes, de outros tipos de conhecimentos extras. E eu acho que o momento, ele pede isso, essa reflexão nossa em cima do que a gente pode estar cada vez mais melhorando. E a inovação, acredito que ela não é nem mais uma tendência, é uma realidade, né? Ou a gente se adequa e trabalha e vive e respira ela, e simplesmente, lógico, para o nosso ganho profissional, mas como também para auxiliar o produtor rural ou quem quer que seja que esteja precisando desse auxílio nosso. Como profissionais do campo, nós precisamos ter essa visão de inovação bem clara. E eu até fiz uma curiosidade aqui, e eu já vou passar para o Fernando para a gente continuar esse bate-papo aqui, trocar uma ideia bem tranquila, informal mesmo, entre a gente. Fiz uma pesquisa hoje, eu peguei 4 matérias do agro voltado à inovação. Todo dia tem atividade diferente. Todo dia tem uma ação diferente que está surgindo. Eu gostaria só rapidamente de compartilhar com vocês, e aí eu passo a palavra para o Fernando e a gente vai debatendo também. Aproveito para deixar aberto, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no canal do YouTube, tá? Fica à vontade que a gente vai pegar essas perguntas e vamos fazendo aqui um bate-papo bem descontraído. Mas só para, antes de passar para o Fernando, olha essas 4 só tópicos chamadas de matérias. Plantas nanobiônicas avisam o agricultor sobre estresse pelo celular. Instituto de Tecnologia de Massachusetts está fazendo essa pesquisa. Mercado de maquinário 4.0 para colheita dobrará até 2027. Outra notícia. Fazendas verticais vão movimentar 1,5 bilhão ano até 2030. E mais uma notícia, Starlink, projeto de banda larga global. Conectividade é uma coisa que é muito discutida, mas com certeza aí opções existem várias, elas vão ser trabalhadas, vão ser discutidas, a gente vai chegar numa solução para isso também. E aí eu passo a palavra para o Fernando, já dando um aval para ele trazer essa reflexão também. O Fernando está lá no Campo Lab, está lá em Goiás. Com uma frase... Fernando, existe setor da economia que não depende de inovação? Existe algum setor que não precisa se inovar para isso? O que você acha aí, Fernando? Boa noite. Boa noite, Francisco. Eu acho que até fábrica de pedra precisa de inovar sim, viu? Se a gente pensar em a idade da pedra, quando se pensa que não era inovador, mas se nós estamos hoje aqui foi porque na idade da pedra tinha inovadora, você concorda comigo? O cara que começou a talhar a primeira pedra, começou a criar a primeira ferramenta, ele era um inovador. Então, a inovação é um tema transversal e deve estar presente em tudo, sim, tudo que a gente se fala de processo evolutivo, a inovação faz parte. Mas quero trazer mais provocações aí. Parabéns, Dr. Kleber, mais uma vez, pela excelente explanação, a vocês dois aí pela moderação. Eu posso só ler seu currículo também para a gente, né, conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco do seu trabalho, pode ser? Uhum. Gente, o Fernando Borges, né, engenheiro agrônomo, MBA em gestão, como vocês podem ver aí, um apaixonado por inovação, né? Olha a tela aí dele, eu brincava ainda na hora que ele entrou, né? Me ensinou a como colocar a tela também no Zoom.
Então, é uma pessoa que estuda muito também a aplicação da tecnologia, né, no meio agro. Olha, que bacana! Cadê aquela bonita que você fez? Que tem as logomarcas também. O evento de hoje. Aê! Atua em parceria com a Embrapa Cerrado, no desenvolvimento de sistema de gestão para fazendas em Goiás, Distrito Federal e Bahia. Prestou consultoria em gestão e informalização em várias propriedades rurais. Já teve uma startup, é membro de diversos comitês, conselhos e fóruns relacionados ao agronegócio e há 12 anos está envolvido com o sistema CNA-Senar, né? Começou atuando como instrutor, né? No Senar Goiás, depois coordenador da Central de Inteligência da ATEG, no Senar Central, né? Em Brasília, e coordenador do Instituto, né, Federal aí de Goiás, e atualmente está como gerente de inovação do sistema FAEG-Senar. Só para o pessoal te conhecer um pouquinho, tá bom? Obrigado, Tiara. Eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidamente, a minha tela, para nós tentar trazer algumas provocações que eu acho pertinentes. O Dr. Kleber já falou bastante aí do assunto, eu acho pontos extremamente importantes, mas quero trazer mais alguns pontos aqui de provocação quando se fala de inovação, né? E relacionado ao profissionalismo, né, das pessoas. Então, tem nessa tela aqui, a gente consegue ver alguma coisa sobre o conhecimento. Me deparei hoje, olhando o LinkedIn com essa imagem, e falei, bom, isso aqui vai servir bastante para a gente provocar esse tema lá na live hoje à noite. Mas que mostra o conhecimento, né? Quem está vendo aí, talvez esteja vendo no celular, não está entendendo bem, mas mostra a pessoa engatinhando ali rumo à água, né? Ele não sabe o que é H2O, que está a 50 metros, ele deve andar 9 quilômetros em busca de água. Então, quanto mais você souber, melhores serão suas decisões, e isso lhe servirá por toda a vida. Não é diferente, como a gente brincava agora mesmo com o pessoal da Idade da Pedra, mas quem está se formando, e nós estamos falando para muitos jovens, eu acho que o nosso público, na sua maioria, é jovem, então o pessoal do Centro de Excelência de Fruticultura, de Bovinocultura de Corte, nosso FAEG Jovem aqui em Goiás, uma mensagem importante é que o conhecimento nunca é demais. É uma das coisas que eu consegui aprender na minha vida, que quanto mais você sabe, ainda é pouco, né? O conhecimento que você possa ter ainda é pouco, porque vai te servir para toda a vida. Essa imagem reflete bem isso aí. Outro que já que vocês estão aí em centros de excelência, e o Senar tem por tema ser a maior escola da Terra, e o aprender a fazer fazendo. Então, isso aqui mostra muito um medo que a gente tem, né? Um receio que a gente tem, da pessoa sair da faculdade simplesmente com a teoria, mas não conseguir aplicar. Talvez a parte prática, que é o mais importante no campo. A gente sabe que o produtor rural ele é bem pragmático, ele tem que ver para crer, né? Então a gente talvez nos preocuparmos com isso aí. Aqui o homem pergunta para um jovem, né, de beca, isso quer dizer que a escola, ao invés de te dar peixe, te ensinou a pescar? Ele fala sim, teoricamente, não está sabendo o que ele está fazendo ali, né? Então a gente tem que preocupar muito com isso, e eu acredito que hoje o Senar tem mostrado esse resultado, nesse aprender a fazer, ensinar, né, a fazer fazendo, traz sim uma nova forma uma nova perspectiva para o agro, que é a cadeia mais importante, o setor mais importante da nossa economia, né? Outra provocação, outro tema que eu quero trazer é o neologismo, mas está se falando muito para vocês jovens que estão em época de formação, é a infotoxicação. Eu esses dias estava olhando o meu WhatsApp e vi que eu estava em 91 grupos e comecei a me preocupar. Isso aí começou a me intoxicar, sabia? Muita informação também, eu tenho que tomar cuidado. Então, na faculdade, no centro de excelência, no curso técnico, no curso tecnológico, enfim, nos treinamentos que você participa do Senar, se você é um produtor que recebe assistência técnica e gerencial, se você vai em Embrapa buscar informação, se você, enfim, de qualquer forma que você tente se capacitar, muito cuidado com essa toxicação com informação. Nós estamos vivendo uma época de fake news, uma época em que as pessoas estão muito polarizadas, né, em termos econômicos, políticos, religiosos.
Então, todos estão nos bombardeando com informação. Eu digo todos nós, não é só quem está, como vocês jovens aí, buscando informação. Todos nós, no momento, quando se busca informação sobre um determinado tema, nos vem aí uma enxurrada de posicionamentos, de informações. Então, grupos de WhatsApp, canais de YouTube que você segue, até mesmo quem você segue em Instagram, Facebook, enfim, todas as redes que estão à nossa disposição, elas nos trazem muita informação, mas cuidado, muito cuidado mesmo com a intoxicação por informação. Isso é perigosíssimo, né? A gente vê muitas pessoas hoje com problema de saúde, com problema de depressão, com preocupações com o porvir, né? Que a ansiedade é isso, né? A preocupação das pessoas depois de formar, né? Então, busque hoje se manter bem informado, com pessoas capacitadas, com sites, com links, com canais de qualidade, e discutam isso também, né, com seus professores, com seus líderes, com as pessoas que estão mais próximas de você, que às vezes têm um conhecimento um pouco maior, para que você esteja realmente cuidando da sua capacitação. Eu queria trazer para vocês aqui, como reflexão, aquela história que talvez muitos conheçam, uma história já antiga, mas que quando eu estava preparando isso aqui, eu falei, bom, acho que vale a pena contar rapidamente. O navio encalhou, e o Dr. Kleber, lá em Santos, e ele tinha um problema, ninguém conseguia consertar. Então, eles chamaram o cara mais top que tinha no estado de São Paulo para resolver o problema. Esse cara chegou lá, cobrou R$10 mil de consultoria, ficou lá um dia, chegou no final, não tem jeito, não sei o que é isso, não. Então, pagaram os R$10 mil, esse cara foi embora, mas o navio continuou encalhado, continuou sem poder funcionar. A gente sabe que o navio parado um dia são milhões de dólares perdidos. No outro dia chamaram o cara que era o melhor do Brasil. E assim foi, vários consultores, ninguém conseguia resolver o problema. Até que falaram, não tem jeito, esse navio já perdeu R$9 milhões, está parado e tal. Eu conheço o Zezinho ali, que é um mecânico da esquina. Chama ele para dar uma olhada. Eu falei, está tudo perdido mesmo, chama esse cara. Ele chegou lá, em 5 minutos, ele veio com um martelinho, deu uma batidinha no martelo ali, e o navio começou a funcionar. De repente, perguntaram para ele, mas que loucura é essa? Tá, e aí, quanto é que fica? Ele falou, R$10 mil. Pô, já tinham pagado vários milhões de reais e gastado milhões de reais. E falou, não, espera aí, você está me cobrando R$10 mil por uma martelada? Ele falou, não, martelada é 50 centavos. 50 centavos. Agora, 9.999,50 é pelo conhecimento. É porque só eu sabia onde dar a martelada. Então, isso aí nos remete a entender, de fato, o que a gente precisa para quem está se formando aqui como técnico, tecnólogo, agrônomo, veterinário, zootecnista. Cuidado, porque daqui a pouco você pode chegar numa propriedade com o conhecimento que você trouxe da faculdade, e você vai trazer alguma coisa que você aprendeu tem 2 meses, 1 ano, sei lá, e o produtor vai te falar, não, mas e se a gente fizesse assim? Ele vai pegar o smartphone dele, vai começar a conectar com o sensor, vai trazer o trator que ele acabou de comprar, que tem sensoriamento ali, todo de última geração, com inteligência artificial, e aí você vai falar, meu Deus, não estou preparado. Então, essa preparação com inovação, essa profissionalização através da inovação passa por isso, por estar antenado com o que há de ponta. E aí, tem um termo também que eu queria discutir, trazer para discussão. Eu até gostaria muito, falei para o pessoal, que eu acho que o sucesso da live se mede não pelos mais de 100 pessoas que estão ao vivo nesse momento, mas principalmente pela interação. Se vocês nos trouxerem isso aqui, a gente até combinei com o Kleber, a gente fazer provocações, né? São tópicos, são provocações, e o enriquecimento vem daqui a pouco com algumas perguntas que podem vir, e com a mudança de mindset que vem, pode mudar daqui para frente até o final do ano que vem, da cabeça de vocês, nesse raciocínio. Então, existe tecnologia de ponta e tecnologia adequada. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu, como agrônomo, já trabalhei muito em campo, levei informatização para fazendas, várias fazendas, nesses 20 anos de formado, quase 20 anos de formado, e eu aprendi comigo uma coisa: existe tecnologia de ponta e tecnologia adequada. Às vezes, aquele produtor de fruticultura que está ali com seus 2 hectares de uva aí em Juazeiro, se você chegar com o que há de melhor em irrigação para ele, ou às vezes com sensores mais caros, mais sofisticados, que se diz tecnologia de ponta, você vai inviabilizar o negócio dele. Mas, às vezes, um sisteminha de irrigação básico, que é o que ele ainda não tem, vai resolver o problema. Da mesma forma, lá no gado de corte, né, Francisco? Às vezes, se você chegar com um produtor, você tem que fazer IATF. Tecnologia de ponta, hoje, em reprodução animal. Esse produtor vai tentar fazer IATF, não vai conseguir. Mas se você falar simplesmente estação de monta para aquele produtor, é o que resolve. Então, muito cuidado, para vocês estudantes, principalmente, o que é tecnologia de ponta e o que é tecnologia adequada.
Nós precisamos entregar para o produtor rural tecnologias adequadas. E nós, do Senar, que temos a responsabilidade, né, a Embrapa, em primeiro lugar, com a responsabilidade de criar tecnologia, e nós, do Senar, com a responsabilidade hoje de levar, através da assistência técnica gerencial, as tecnologias para o produtor, precisamos atentar muito para, primeiro, com o conhecimento, com a sabedoria, levar a tecnologia adequada para o produtor. E tem um pensamento aqui que ou você está aprendendo o tempo todo ou você está desempregado. Não mirem no diploma. Não mirem só no dia que você vai pegar aquele diplominha ali, jogar aquele chapeuzinho preto para cima, fazer uma festa depois com a sua família. Quando eu fui orador da minha turma lá na UNB em 2001, eu falei no meu oração, o meu discurso não teve muita coisa de empolgante no final, porque eu disse, nós aqui éramos 13 formandos, nós 13 formandos aqui temos agora a nossa carreira se iniciando, porque o que nós aprendemos até agora, nós vamos agora tratar de buscar o emprego, buscar usar da melhor forma possível. Então, você que está em um centro de excelência, buscando a excelência, cuidado com o seu futuro, a sua profissionalização vem hoje, quando você pegar o diploma, e depois o desafio é muito maior, porque você deixa de ser estudante e se torna um profissional. Quando a gente ia em congresso, né, Kleber, você deve lembrar muito das épocas do congresso, a gente ia apresentar paper ali, apresentar algum painel, algum post, sei lá, e você era estudante, os pesquisadores, os doutores se tratam, ou vem aqui, o que você precisa e tal. Depois que eu me formei, que eu falei que eu era engenheiro agrônomo, você é um colega. Eu não tenho mais como perguntar, eu tenho que discutir. Então, cuidado, porque depois que você pegar o diploma, você vai discutir com seus pares, você não vai mais pedir opinião, você não vai mais perguntar, né? Então, como eu disse, são temas provocativos. Outro ponto que eu acho fantástico para a gente discutir nesse momento é sobre essa crise. Não podemos deixar de falar da pandemia, né? Então, eu achei essa imagem hoje também olhando no LinkedIn. É uma rede fantástica, viu, pessoal? Para vocês que são estudantes aí, querem se profissionalizar cada vez mais, é uma rede para profissionais. É claro, todas as redes são importantes, mas essa principalmente está se mostrando uma rede fantástica ultimamente. Então, aí, fala sobre o padrão de retomada de vários setores, né? Nós vemos aqui que nós temos padrão de crescimento, retorno ao normal, transformar para reemergir. Tem setores que vão ter que se transformar, vão ter que mudar daqui para frente, vão ter que buscar um novo significado. E depois tem alguns que têm que se reiniciar. Aeroportos, por exemplo, estão parados. Eles vão ter que reiniciar. Hotéis, está tudo parado. Eles vão ter que buscar uma nova forma de existir daqui a pouco. Mas nós estamos ali em cima. Nós estamos num momento de crescimento. Se agarra nesse momento, porque o agro, a gente tem ouvido falar muitas vezes, estou sendo repetitivo se eu falar isso de novo, mas o agro é que vai sustentar a retomada da economia. Então, nós que estamos aqui como profissionais, como estudantes, é que vamos ter essa bandeira na mão e podemos fazer bonito daqui a pouco, simplesmente entendendo que nós estamos num momento de crescimento e que a capacitação é cada vez mais importante. E nada daquela história de pensar que o produtor ontem era o produtor jeca e o produtor hoje é o produtor mais tecnificado. O produtor ontem, ele já está acessando o smartphone, como o Kleber bem disse, aí 90% dos produtores têm smartphone. Grande parcela desses 90% já usam o Instagram, já usam o WhatsApp, já se comunicam pelo WhatsApp. Então, isso é ontem. Drone, enfim, buscar dados climáticos, isso já é ontem. O hoje é sensor lá dentro do solo, medindo em tempo real os nutrientes. Hoje é saber online o índice pluviométrico. Hoje é usar efetivamente as máquinas que durante muito tempo os produtores compraram e não tinha como usar porque a capacitação não chegava. Né? E a gente, no Senar, tem buscado isso aí. A gente sabe que a agricultura de precisão, uso de sensores, drones, enfim, tudo isso aí que está à nossa disposição, muito através de inteligência artificial, Big Data, IoT, já é uma realidade para hoje. Então, não tem amanhã. Nós sabemos do ontem e temos o hoje, a figura do hoje mostrando que é muito mais conexão, muito mais conectividade. Claro que a conectividade tem seu delay, nós precisamos evoluir um pouco nisso aí, mas o produtor já está em busca disso. Então, para a gente concluir essa nossa provocação aqui e aguardar as perguntas, aprendizado no mundo pós-crise, precisamos buscar essa aprendizagem, temos que ver, a crise vai acabar, tanto a crise econômica quanto a crise de saúde, né? E nós temos, o que o agro vai trazer? Quais os valores para a próxima geração? Os nossos filhos, né? As nossas crianças, aí, o que elas vão já entender, já saber que é diferente, que não vão viver. Por exemplo, eu vivi época de televisão a cores, eu vivi a época de datilografia. Minhas filhas, 16 e 14 anos, não sabem o que é isso, elas nunca viram isso. Essa transformação que nós estamos mudando, nós temos que nos preparar, porque senão daqui a pouco, como é muito mais rápido, as crianças vão nos perguntar o que é o milho transgênico, né? Porque para eles nunca viram um milho sem ser transgênico, às vezes.
mudanças no consumo, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais, às vezes, por ter qualidade, para ter rastreabilidade, certificação, e cabe a nós estarmos antenados. Já existe um movimento fortíssimo para isso aí. Valor agregado aos produtos, tecnologia como aliada. Não, QR Code hoje já é uma aliada, não é um absurdo uma pessoa chegar com o celular, ler um QR Code para saber de onde vem aquela batata, aquela cenoura, aquele tomate. Vai haver, a gente acredita que vai haver um fortalecimento do empreendedorismo, mas empreendedor não é aquele cara que cria startup. Empreendedor somos todos nós. A pessoa que vê a agronomia de uma forma diferente, que vê a veterinária, que busca as tecnologias para trazer para o seu dia a dia, é um empreendedor. Ele é, sim, um empreendedor. E você tem toda a possibilidade de utilizar isso aí, estando em centros de excelência, estando em grupos como o FAEG Jovem aqui de Goiás. E com isso tudo, nós temos que traçar, começar a pensar, talvez é um tema para mais 2, 3 horas, um dia de discussão, que é o novo perfil profissional. Não é? O produtor rural está antenado. Atentem-se a isso, pessoal. O produtor rural ele está em busca de tecnologia. Se nós, profissionais, chegarmos no campo e não tivermos com a ponta, com a tecnologia adequada, com a tecnologia que está em desuso, para discussão, para poder apontar os fatores positivos e negativos para o produtor, nós não ganhamos esse produtor para a tecnologia. Nós temos dito muito aqui no Campo Lab que o produtor, a partir do momento que ele baixa o primeiro aplicativo e começa a utilizar na lavoura ou no curral, ele está aberto, ele está apto a outras tecnologias 1000. Então, cabe a nós, profissionais, que na maioria das vezes somos quem levamos as tecnologias do produtor, estarmos antenados e buscar da melhor forma possível esse entendimento. Eu trouxe, como eu disse, são provocações, não é uma palestra, longe de mim querer fazer palestra aqui em 10, 15 minutos, acho que até passei, desculpem, mas fico à disposição dos nossos mediadores e de quem tiver perguntas para discussão junto com o meu amigo Kleber. Abraço. Francisco, você quer pontuar alguma coisa? Eu posso... bem, primeiro, parabéns, doutor Kleber. É sempre uma aula assistir o senhor, mesmo que seja 10, 12 minutos, né? Francisco, da última vez te deu 7, mas ele hoje aí ficou com quantos minutos? Então, muito obrigada pela sua explanação. Dessa vez ele me deu 15. Pois é. Show, né? Então, bem, o senhor deu uma aula, falou aí um pouquinho até mesmo da própria história da agricultura, né? E o senhor começou pontuando e veio, né, a sua base foi o curso técnico, né? Até chegar onde o senhor está hoje. E, com certeza, foi com muita dedicação, com atitude, com competência, com habilidade, né? E hoje a gente vive esse mundo aí, que a gente está passando, essa pandemia, né, essa fase, e a gente também fala muito de como inserir o jovem, como o jovem continuar no meio rural, né? Cada vez mais difícil essa inserção, né? Devido também à dificuldade de alguns jovens de terem essa tecnologia, de conseguir essa tecnologia estando no campo. Como o senhor vê essa transformação, né, de hoje, desses jovens estarem migrando do campo para a zona rural? Ou o senhor acha que está acontecendo o inverso também, da zona do urbano para o rural? Excelente provocação, Tiara. Eu acho que nós estamos vivendo um momento meio que de indecisão / dicotomia dos jovens. Por quê? Primeiro porque quando eu era criança, né, não faz tanto tempo assim atrás, nós tínhamos a máxima no Brasil de que quem não estudava ia para a roça, ia para o campo. Hoje, para ir para o campo tem que estudar. Essa máxima inverteu a lógica. Por outro lado, é claro, ainda existe no senso comum, e aí não são só dos jovens brasileiros, mas no mundo inteiro, essa dinâmica e essa necessidade de trazer os jovens para o campo acontece no mundo inteiro. E olha que no Brasil, a média, né, dos nossos produtores rurais é relativamente jovem. Comparado com os grandes países agrícolas, como os próprios Estados Unidos, os países da Europa, a Austrália, a Nova Zelândia, não precisa ir muito longe. Nossos vizinhos aqui, Uruguai e argentinos, também a média de idade dos produtores rurais é bem mais elevada do que o nosso.
Mas destaque que as atividades urbanas são muito atrativas, né? E o grande volume da população ainda migra e ainda tende a migrar para os grandes centros urbanos, para a cidade de modo geral. Já está havendo um movimento de retorno, vamos chamar assim, né, dos jovens para o campo, né, por vários fatores, né? O principal deles tem a ver com incremento de adoção de tecnologia, né, e incremento de inovação no campo. Hoje, para ser um profissional do campo, é bem diferente de quando eu me formei há 20 anos atrás, né? E mais ainda de 20, de 30, 40 anos atrás. Você tem que entender não só mais de agricultura, de pecuária, de zootecnia, não mais entender só do solo, você tem que saber entender mais ainda de máquina, tem que saber de conexão, tem que saber operar, muitas vezes, máquinas moderníssimas, né? Tem que entender um pouco de digital, tem que entender um pouco de educação, porque você tem que lidar com uma equipe que precisa render, você tem que saber um pouco de economia, um pouco de mercado, um pouco de negócio, um pouco de balança comercial. Percebam que o profissional do presente e do futuro do agronegócio é um profissional cada vez mais completo. Isso é um fato. O outro é a atividade de labor no campo tem atraído os jovens também pelo fator que tem a ver também com empregabilidade, com trabalho, que diz respeito à remuneração, né? Você vai em propriedades de porte médio ou de grande porte, vou pegar o próprio exemplo seu aí, Tiara, da região do Vale de São Francisco, o produtor não vai colocar 2, 5, 10, 20, 50 hectares, que são pequenas áreas, mas grandes áreas para a fruticultura, na mão de qualquer um, né? Se ele colocar na mão de um profissional que não seja razoável, ele perde mais do que o lucro, né? Pode perder a vida dele, né? E o que eu quero dizer com isso hoje o profissional do agro, o nível de remuneração é relativamente bom e tem melhorado. E vou falar mais, falta profissional para algumas vagas, né, em grupos agrícolas, e não são de grande porte, não são os gigantes, não. Às vezes, grupos agrícolas ou empreendedores rurais ou propriedades rurais que pagam bem, precisa de bons profissionais e não tem. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo no final do ano passado. Vou contar a missa sem contar o padre. Né? Um produtor rural de porte médio, né, do estado do Mato Grosso, me ligou outro dia, né, há uns 6, 7, 8 meses atrás, pedindo para eu indicar um profissional com o seguinte perfil. Ele mora, o produtor já tem uma boa idade, mora em São Paulo, está cansado, os filhos não querem tocar a atividade da fazenda. Ele tem hoje algo em torno de 30 mil hectares, né? Está com um rebanho hoje fixado em torno de 20 mil cabeças, certo? E a pergunta que ele fez me indique um profissional, né? Podia ser um veterinário, um agrônomo, ou um zootecnista, para tocar as minhas 3 propriedades. Eu pago o salário de mercado e dou 5% de rentabilidade, eu queria crescer 5% líquido sobre o que ele é crescer da minha produtividade. Depois a gente faz essas contas, mas eu quase larguei meu emprego e fui para lá. Não, eu também vou te contextualizar, porque a gente também recebeu uma demanda dessa, mas para pegar um dos nossos alunos aqui e levar para outro estado, de soja, né? Um produtor de soja. E ele falando que o seguinte, a habilidade que ele queria era alguém que soubesse, né, tivesse afinidade com mecanização, porque o trator que a pessoa ia manusear era um trator de 1 milhão. Como é que ele vai colocar qualquer um, ou, né, qualquer pessoa, ou qualquer profissional para manusear um patrimônio, um bem de mais de 1 milhão, né? Então, a gente precisa cada vez mais formar pessoas que não sejam também especialistas, né? Mas também generalistas. O pessoal busca muito esse perfil. Ninguém quer mais uma pessoa que saiba só daquele determinado assunto, só daquela determinada cultura, ou só daquela parte né, da gama ali da produção. Eu só sei sobre adubação, não sei mais falar sobre nada, né? Não sei quanto é que custa uma muda, não sei quanto é que custa para implantar um hectare. É muito daquilo que o Fernando, né, pontuou. E a nossa premissa aqui, viu, Fernando? A gente
vem muito com o que o Senar preconiza, né? Que é o ensinar a fazer fazendo. Então, 50% nas nossas aulas aqui, elas são teóricas e 50% são práticas. E, às vezes, foi muito bom você pontuar isso, porque, às vezes, quando chega na hora da aula prática, os meninos falam assim, mas eu tenho que ir no campo. Então, gente, eu falo assim, porque eu estou vendo muitos nossos alunos aqui, e quando a gente fala é uma coisa, né, como diretora, mas a gente ouvindo outras pessoas falarem, pontuarem, né, é muito bom. E aí, Fernando, eu vi que teve uma pessoa que perguntou assim, todo mundo já está nessa agricultura 4.0, né? Eu vou falar um pouquinho da fruticultura aqui, que na região de Juazeiro e Petrolina, nós temos 2 grandes produtores, 2 grandes empresas, e às vezes a gente chega para algum desses grandes produtores e a gente coloca a gente vai conversando, né, e vamos colocando nomenclaturas que são próprias da tecnologia. Se a gente fala assim, olha, eu vou fazer um hackathon lá no Centro de Excelência, e aí a gente está chamando algumas agritechs, eles vão prototipar, podem ser que eles usem Arduino, e você vai fazer um pitch, o cara, Tiara, e eu estou falando de gente que as suas frutas não vão nem para o mercado interno, é para o mercado externo. Então, eu estou falando nesse sentido, que a gente está com um trabalho junto com o pessoal da própria Embrapa, aqui, Semiárido, que é um parceiro, eles são de dentro de casa, né? No dia que eles não vão lá no Centro de Excelência, a semana que eles não vão no Centro de Excelência, a gente liga para perguntar o que foi que teve, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, esse levantamento junto com os produtores rurais. E quando você fala de agricultura 4.0, algumas cadeias já estão à frente, já tem algumas entrando aí no 5.0. Em outras, a gente ainda tem que formar essa base. Vocês acham que depois também dessa questão que a gente está passando agora, da pandemia, assim, né, tem outras cadeias produtivas que elas vão se reformular, né? E a agricultura, em algumas cadeias, com relação à inovação, vocês acham que também o trem vai andar? Já está andando, né? O agro não parou, a gente tem a hashtag o agro não para, e a hashtag o Senar não pode parar. Mas a gente está vendo, propagandas à parte, né? A gente está vendo sim que o agro não para. Lá a gente tem o diferencial de que uma fazenda aí de 1.500 hectares, 1.000 hectares, tem 2, 3 pessoas trabalhando hoje por conta das máquinas. Na bovinocultura de corte, 1, 2 pessoas cuidam de 1.000 bois. Então, esse pessoal não está aglomerando, não está em grupo de risco, na maioria das vezes, né, são trabalhadores mais jovens, e às vezes não está muitas vezes, né, às vezes não está no grupo de risco, e isso permite que o trabalho continue. Agora, eu queria, Tiara, aproveitando que a gente estimulou muito o pessoal a fazer as perguntas, e tem uma série de colocações aqui, eu queria aproveitar, se você me permite. Tem uma colocação, Ranilson Rodrigues falou que lembrei agora do saudoso Geraldo e Oswaldo Coelho. Eles sempre falavam que ia chegar o tempo em que os jovens iam estudar para voltar para a roça. Agora entendi a mensagem deles. É isso aí que o Kleber acabou de dizer, né? Se quer ir para a roça, tem que estudar, né? E me permita ler um aqui, da Francélia Ferreira Souza. Ela falou, orgulho da nossa diretora. Eu não estou conseguindo enxergar aqui o chat mesmo no YouTube. Não é no YouTube. O chat está aqui no Zoom. Do lado, se você clicar em chat aqui, ele aparece do lado. As perguntas, eu estou colocando aí. Tá. Por isso que eu estou vendo aqui, vamos aproveitar aqui. Teve, só para pegar alguns aqui pontualmente, a Maria Gilzete Silva falou, jovem de 40 anos. Sim, eu tenho 44 e me considero jovem. Juventude está aqui, né? Não está no cabelo branco, não está em... Nós temos hoje, se você pensar que quem pensa que está velho e tal, às vezes envelheceu aqui. Tudo isso que a gente está dizendo, inovação continua. Nós temos aqui no Campo Lab startups de pessoas, tem várias startups de pessoas que já estiveram no mercado, tiveram sucesso na vida, são profissionais de engenheiros, agrônomos, veterinários, tecnistas, outras profissões, foram para o mercado, tiveram sucesso, agora voltaram para inovar, voltaram para buscar mais conhecimento. E é fantástico ver isso aí.
Tem uma outra pessoa que eu quero falar também. Tem outra pessoa que falou, já aproveitando para parabenizar todos os educadores, né? Tiago, hoje é o dia dos educadores, né? Pois é. Teve aqui uma pessoa que falou, se não me engano, deixa eu ver quem é essa pessoa, Aproveitar para rapidamente. parabenizar a Embrapa também, fazendo aniversário hoje, 47 anos também. 47 anos. Difusora de tecnologias, e inovação. Parabéns aí a todos da Embrapa, nosso parceiro na Bahia, no MS e no país inteiro também, né? Aí o Dom Sou de Mello falou aí também, Francisco, para você, orgulho do nosso diretor também. Pessoa aqui que falou... Bom, tem a Maria Madalena, minha mãe, né? Parabéns, Fernando. Aí não vai, né? Não! Que legal! Foi professora a vida inteira. Essa não vale, essa não vale. Assim, a gente falando, lógico, nessa questão de educação, hoje brinquei, né, no grupo do WhatsApp do pessoal, né, falei bem assim, obrigada a todos os educadores e a minha mãe também, que me educou, mesmo se fosse na base da porrada, né, brincando, né, de uma forma de brincar. A sua mãe super tecnológica aí, Fernando, né, assistindo a live. E aí eu destaco, assim, no Centro de Excelência, a gente tem um público muito heterogêneo. Gente que sempre trabalhou no meio rural e hoje busca uma profissionalização. Então, nunca, gente, é tempo, né, para você virar e falar assim, olha, vou parar, vou estagnar. E gente que trabalhou a vida toda no campo. E hoje fala assim, hoje eu tenho tempo de estudar, hoje eu tenho tempo de buscar conhecimento, né? Então, é o que o Dr. Kleber falou, a atitude, né? Porque já eram pessoas que tinham competência, já são pessoas que têm habilidade, já trabalham na área. Mas hoje você ter atitude, né? A gente cobra muito, pessoal, vamos participar das lives, a gente está fazendo momentos bacanas, vamos aproveitar. Tem muita coisa que não precisa, né? A gente está, lógico, a gente precisa de livro. Dr. Kleber, o senhor é sempre citado no Centro de Excelência, né? Se a gente tem a metade dos livros que hoje a gente tem dentro do Centro de Excelências, é graças ao senhor, publicamente aqui, né? Queria te agradecer muito. A Luciana, que é uma excelente profissional, não tenho, né, não tenho nada a falar. Eu sou um entusiasmo, né, na questão de livro, e a gente sempre está instigando ao conhecimento. E a gente usa esses alunos, vamos colocar assim, que tem uma idade mais avançada, como exemplo. Eu tenho um aluno que ele tem, o seu Genaro, eu não sei, mas ele deve ter uns 70 anos. Ele é agrônomo, ele consultor na área e está indo lá. Então, justamente para se reinventar. A agricultura está toda hora se transformando, né? O senhor vem de uma instituição, que é a Embrapa, que, como o Francisco colocou aí, está fazendo 47 anos, né? E é uma instituição que sempre também está se reinventando. E o senhor que trabalhou tanto com pesquisa, né, com inovação, fez carreira também dentro da casa, o senhor também acha que a pesquisa aplicada mesmo, ela está se reinventando? Porque a gente sente, por parte de alguns, essa barreira também com a inovação, com a tecnologia, sendo que pesquisa é tecnologia. Exatamente, Tiara. Mas antes de comentar um pouco sobre essa questão de reinvenção na pesquisa, eu quero voltar rapidamente a esse ponto sobre juventude. Para mim, cada vez mais, juventude tem a ver com mindset. Outro dia, um jovem amigo, que tem 84 anos, esse ano vai completar 85 anos, vocês conhecem bem, o Dr. Alisson Paulinelli falou para mim a seguinte frase: esse negócio de juventude, de idade, isso é balela, meu filho. Jovem é quem tem menos lembrança e mais projetos. Então, grava essa frase aí. Jovem é quem tem menos lembrança e mais projetos. E ele é uma referência, né, do que é juventude em termos de mindset. Uma pessoa que tem 84 anos, esse ano completará 85, e quando você conversa com ele, ele tem projetos para mais 100 para frente.
Por isso que tem essa cabeça, por isso que tem essa juventude e essa jovialidade. Mas eu não tenho dúvida que a pesquisa está se reinventando e terá que se reinventar cada vez mais, né? A velocidade da transformação que os mercados, os setores econômicos, nós como consumidores estão impondo para a ciência e para a tecnologia nos dias de hoje é tamanha que ou a pesquisa ou a ciência e a tecnologia se reinventa ou outros setores, né, vão tomar conta do panorama e da oportunidade de mercado. Eu lembro muito bem que no ano 2000, exatamente no mesmo fascículo da Science, que saiu o primeiro draft do genoma humano, saiu um artigo mostrando que naquele ano, em 2000, a meia-vida do conhecimento biológico, ou seja, de tudo que você aprendia no ano 2000, 50% dele ficava obsoleto 5 anos depois. Ou seja, a meia-vida do conhecimento biológico no ano 2000 era de 5 anos. Qual deve ser a meia-vida do conhecimento das ciências biológicas? Nós, da área agrária, estamos inclusos nessa meia-vida nos dias de hoje, no ano 2020. Seguramente, vou arriscar muito alto, é menos de 2 anos. Qual vai ser a meia-vida do conhecimento nas áreas de exatas, na computação, né? Na ciência dos dados, né? Nas ciências econômicas? Dizem aí os entendidos na área de computação que a meia-vida do conhecimento da computação já é de fração de minutos. Ou seja, ou a ciência, a tecnologia e a inovação acompanham esse modelo e nós, como consumidores, estamos exigindo isso, ou nós ficamos para trás e vamos ser importadores e consumidores, né, de inovação gerados por outras nações. Obrigada. Fernando, a nossa aluna aqui, Lígia Maria, ela coloca assim, professor Fernando, a tecnologia chegou para ficar de fato. O pequeno produtor está pronto para viver essa realidade? Excelente pergunta. Eu vi aqui nas perguntas, tem algumas outras questões falando disso aí. Outras pessoas perguntando de agricultura 4.0. A agricultura 4.0, esse termo, ele é emprestado da indústria, né? A indústria, sim, é 4.0. Eu prefiro mais o termo, pessoal, já aproveitando para discutir esse termo, eu prefiro mais o termo agricultura digital, porque nós não tivemos esse, acompanhamos, claro, a indústria, mas nós não tivemos esse passo a passo de 1.0. Se você perguntar qual é a agricultura 1.0, nós não sabemos a indústria 1.0, 2, 3 e agora 4. Fala sim a agricultura 5.0, mas não temos embasamento para saber. Temos sim a agricultura digital, né? Agropecuária digital, digamos assim, mesmo porque está havendo integração. O pequeno produtor, eu acredito que está sim, cada vez mais nós temos visto na agricultura familiar, que é uma agricultura que muitas vezes exporta mais pessoas para os centros urbanos, né? Um dia desse eu conversava com um amigo que é advogado, saiu da fazenda, deixou os pais na fazenda, veio para estudar e aqui ficou, passou em concurso e tudo mais, está com a vida muito bem estabelecida. Aí ele falou, Fernando, agora que eu estou com meus 40 e poucos anos, estou ganhando dinheiro, agora eu vou viver. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou reinvestir na fazenda do meu pai para poder ir para lá passar o final de semana e tudo mais. Agora, quando eu me aposentar, eu quero voltar a ser produtor rural. Interessante isso, né? As pessoas veem a qualidade de vida, o prazer de viver, enfim, as coisas boas no meio rural. Então, muitas vezes você sai de lá, quando se torna uma pessoa bem-sucedida, tudo que quer é voltar. Talvez como produtor, comprar uma terra, ou talvez voltar para ajudar o pai. E nesse contexto, cabe a nós, mais uma vez, né, cabe a nós, profissionais, levarmos essa tecnologia. O produtor está preparado, eu acredito que o produtor está preparado sim. Nós precisamos trazer a tecnologia adequada para o produtor. Se nós falarmos, citando mais um exemplo aqui para deixar bem claro. Se nós temos um produtor de leite que tem ali suas 20 vacas, a maioria do pessoal fala cruzada, né? Não vacas puras e tal. Se você quiser que ele coloque lá, faça um curral, no curral dele, uma ordenhadeira, espinha de peixe, com alta tecnologia, com robotização e tal, isso é tecnologia de ponta, concordo, mas não é tecnologia adequada. Talvez para ele é um balde ao pé ainda, e tal, mas é a tecnologia adequada. Ele vai entrar pela tecnologia, sim. E, voltando também a dizer que nós precisamos trazer o produtor para o meio digital. Uma vez que ele começar a usar o celular, que ele baixar o primeiro aplicativo e tomar gosto, isso passa por assistência técnica, isso passa por nós termos a forma certa de abordagem, a sabedoria, o conhecimento para passar da forma certa para ele. Aí sim, ele vai estar pronto para um segundo, um terceiro, um quarto aplicativo no celular, depois um sensor, depois um equipamento mais sofisticado, e é assim que vai acontecer essa agricultura digital,
entrando no meio rural para os menores produtores, sim. Afinal de contas, rentabilidade, qualidade de vida tem que ser para todos no meio rural, né? Lembrando também dos profissionais, né? As pessoas que trabalham no campo também são nossos clientes. As pessoas que tiram o leite, que dirigem o trator, todos eles têm que estar integrados com a tecnologia. Aproveitar o momento, pegar a explanação do Fernando também, do Dr. Kleber, e as perguntas também da Tiara, e já jogar uma outra pergunta, tanto do Dr. Kleber como para o Fernando. Muito se fala que o agro ele é bom em se comunicar para dentro do agro, né? E a gente precisa estender essa comunicação de uma forma para toda a sociedade. Vocês acreditam que nesse momento que a gente está, através, logicamente, da inovação, tecnologias de marketplace e outras formas de tecnologias, seria o melhor momento de nós conseguirmos levar a mensagem do agro para toda a sociedade como um setor sustentável, um setor responsável, que é preocupado com todas as questões econômicas, ambientais e sociais. A gente consegue trazer inovação para esse lado e fomentar isso de uma forma geral, digamos? Dr. Kleber, eu passo para o Fernando. Eu não tenho dúvida disso, Francisco. E eu acredito mais. Acredito que o momento do agro se comunicar, né, e colar com a sociedade e são todos os dias, todos os momentos. Eu costumo dizer que um dos maiores desafios para nós que somos do setor agrícola é a aproximação com a sociedade como um todo, né? E aí não é só a dona de casa que só sente a nossa falta, e nós mesmos, como nós consumimos uma fruta, um legume, uma hortaliça, uma carne, um arroz, não. E para vocês terem ideia do que estou falando, da importância, né, de nós nos aproximarmos e colarmos com a sociedade, em 2016, e esse dado não deve ter mudado muito, o Centro de Investigação de Tecnologia do Brasil, o CICB, fez uma pesquisa para avaliar a percepção do cidadão comum, das pessoas dos grandes centros urbanos, quão ele percebia que há de inovação, ciência e tecnologia no alimento, naquilo que ele consome, naquilo que ele ingere pelo menos uma vez por dia. Se a gente não ingerir algo uma vez por dia, a gente não consegue sobreviver. E pasmem vocês que apenas 23% dos brasileiros, né, reconhece que há ciência, tecnologia e inovação no alimento, que é derivado essencialmente da agricultura brasileira. E olha que nós somos aí o celeiro do mundo, esse ano vamos bater mais um recorde de produtividade, algo em torno de 552 milhões de toneladas de produção de grãos, fora outras e outras culturas. Né? Exportamos para quase 160 países, produzimos alimento para abastecer o equivalente a 6 vezes a população brasileira, mas destaque tudo isso, destaque o trabalho de todos nós que estamos aqui, né? E quem está na lida no campo, apenas 23% dos brasileiros reconhecem que a ciência, tecnologia e inovação, né, 100% feita por nós. Quando fizeram essa mesma pergunta, né, na percepção da sociedade, do cidadão comum, de todos os centros urbanos, de quão há de percepção de entrega de valor no dia a dia do cidadão brasileiro no setor de saúde. Não estou fazendo crítica nenhuma ao setor de saúde, né, é um setor essencial, vital, né, estamos vivendo um momento crítico que está abalando a saúde da população brasileira, né, mas pasmem todos nós que 82% dos brasileiros, ou seja, 8 em cada 10, reconhece, né, que o Brasil, tenho vontade de usar um termo aqui, um F, que o Brasil está na vanguarda, né, da ciência, tecnologia e inovação no setor de saúde, feito e desenvolvido 100% por nós. E aí devolvo a pergunta, né? Alguém tem ideia, né, de quantas moléculas, quantas drogas, que eu falo medicamento, você vai na prateleira de uma farmácia e consome, são desenvolvidas 100% por nós? Desde a matéria-prima, formulação, ensaio clínico, pré-clínico, envase, embalagem, tempo de prateleira, você vai lá e pega e usa. 2 produtos. Não estou fazendo propaganda não, mas eu vou falar. Um chama-se Captopril, né, que é um cardiotônico extraído de veneno de cobra, jararaca, que foi desenvolvido 100% no Brasil, desde a formulação, né, e a síntese do veneno de cobra, que é produzida por nós. E o outro chama-se Acheflan, né, que é um anti-inflamatório para uso no caso de pancada. O resto, gente, outro dia eu assisti uma palestra que eu dei vontade de chorar no sentido de, como brasileiro, sabe? De um grande cientista, do professor José Calixto, né, um dos maiores cientistas do setor farmacêutico do Brasil. Ele falou que o Brasil importa mais de 60% dos fitofármacos que nós consumimos.
E mais triste em saber que ele citou um dos exemplos lá, que é o fitofármaco chamado tamarine, né? Nós importamos a base do tamarine da Alemanha. E para provocar a tiara, né, a região do Nordeste aí, na Bahia, tem muito tamarine. Bastante. No fundo do quintal. E nós importamos tamarine como fitoterápico. Então, percebe o desafio que nós temos de comunicar com a sociedade? Muito bom, Cleber. Só, Tiara e Francisco, nós já estamos com 1 hora e quase 1 hora e meia de live. Eu queria voltar aqui para uma pergunta que eu achei super interessante, se vocês me permitem, do José Milton Araújo. Ele perguntou assim: gostaria que colocassem a diferença entre inovação e invenção. Isso é fantástico. Essa pergunta é fantástica, viu, José Milton? Muito obrigado. Era isso que eu ia perguntar agora. Muitas pessoas, Tiara, pensam em inventar. E invenção e inovação é bem diferente, né? O avião, por exemplo, foi uma invenção, mas o Uber foi uma inovação. Só para a gente deixar, viu, bem claro a diferença. Não existia um aparelho para que nós pudéssemos entrar dentro e voar. Aí, Santos Dumont, que tudo diz, pelo que a história conta, inventou o avião. Então, inventar é criar uma coisa do nada, é uma coisa que não existe. E a inovação, existe dois tipos de inovação, principalmente, né? A inovação que agrega alguma coisa no que já existe e uma inovação que a gente chama de disruptiva, né? Ele veio de uma forma bem mais abrupta. Mas, por exemplo, vou voltar na ideia, o avião não existia, foi criado, então é invenção. Uber, táxi, já existia, carros já existia, motorista já existia, aplicativo já existia, celular já existia. O que o pessoal fez foi juntar tudo isso aí, ter uma ideia muito bacana e virou o que virou hoje. Essa fé, todo mundo no mundo utiliza. É claro que eles estão bilionários, né? Mas a inovação surgiu de coisas pequenas. E muitas vezes eu falo isso para o pessoal aqui no Campo Lab. Não pensem em inventar, venham inovar. Porque inovar, às vezes, você acorda com a inspiração. Se você vive, se você respira inovação, né? Eu quero contribuir de alguma forma. Aí eu faço um parênteses, porque o Kleber disse que eu acho fantástico, é que quando a gente tenta fazer as coisas para o bem da humanidade, para o bem do próximo, isso flui de uma forma mais tranquila, isso acontece de forma mais fácil, parece. Então, se você vive esse momento de querer inovar, de querer buscar melhorias para o dia a dia das pessoas, de um detalhezinho que você mudar em alguma coisa se torna uma inovação e vai ser bastante útil. Ao passo que tem muitas pessoas que ficam a vida inteira tentando inventar, ter uma ideia mirabolante, criar um novo avião, criar uma nova lâmpada, né? Um novo Thomas Edison, e você vai ficar a vida inteira e muitas vezes vai ficar muito frustrado, porque a invenção, eu vi um texto esses dias, Kleber, que fala que nós passamos por uma época, a época dos grandes inventores passou, né? Agora talvez para nós não fica a missão de inventar muito não, é mais inovar mesmo. O que você acha disso? Legal. Boas colocações. O mundo urge por inovar, né? Nós temos que entregar valor para a sociedade. Um dos grandes diferenciais de invento, né, para inovar, a inovação, está na usabilidade. Né? Inventar, não podemos inventar todo dia, mas se o cliente, né, quem está na ponta, não usar e aquilo não entregar valor, né, seja valor no uso, seja valor monetário, seja valor perceptual, é questionável a inovação. E os parâmetros de inovação, o Fernando bem pontuou, né, que a inovação a incremental, que é essa que apenas agrega algo a mais, e a disruptiva, que é aquela que abre as portas e abre a fronteira, né, para novas frentes e novas tecnologias. Muito bom, Fernando. Fernando, a IUSA, ela pergunta, né, como convencer o produtor rural que usa experiências antigas a usar novas tecnologias, né? Você rapidamente falou aí, né, que a partir do momento que ele usa a primeira tecnologia, se abre para outras, não é isso? Eu acho que você chegou a responder essa pergunta, não é? Acho que através do profissional, que a gente fala muito na tag, né? Primeiro, você tem que transmitir confiabilidade. O produtor, na maioria das vezes, ele é reticente, não porque... não estou dizendo que o produtor é retrógrado, de maneira alguma. Às vezes o produtor é muito mais antenado do que muita gente pensa. Os nossos produtores aqui no Brasil, se eles são produtores hoje é porque eles são bons. E eles fazem parte definitivamente desse processo todo, né? Que a Embrapa fala, foi precursora, lógico, de tecnologia, a Revolução Verde, tudo isso aí
tem como fundamental, como ator fundamental, o produtor rural. Então, o nosso produtor é bom, é antenado, é inovador, é empreendedor, é tomador de risco, é todas essas qualidades. Só que, muitas vezes, em vários setores, a gente vê o produtor, muitas vezes, como ele é matéria-prima, ele toma preço para comprar, ele toma preço para vender. Ele fica um pouco reticente de usar a tecnologia, porque tem muita gente, às vezes, muita informação, muita possibilidade de vendas, muita possibilidade de negócios, e ele fica ali um pouco, até um tempo atrás, né, mas isolado um pouco. A gente sabe que hoje ele não está isolado por causa da tecnologia, mas ele tem essa sensação de precisar da confiabilidade. Se você, como técnico, chegou, se apresentou e ganhou a confiança do produtor, eu tenho certeza que está meio caminho andado para nós conseguirmos colocar a inovação na mão do produtor. Fernando, tem uma outra colocação aqui. O José Milton, ele fala que há diferentes tipos de inovação, né? Entre elas, inovação de produto, inovação de processo, organizacionais e marketing. Qual delas está mais próximo do agronegócio hoje? Eu acredito que todas, Tiara. Dessas aí, de produto, inovações de processo, inovações de... Acho que todas elas têm que estar próximo do produtor, não tem como partir mais para um do que para outro. Como o Kleber disse, hoje nós temos moléculas e muitas vezes uma semente de soja, uma semente de milho, principalmente, tem mais tecnologia embarcada, né? Mais inovação embarcada do que um celular desse aqui, às vezes. Então, acho que podemos entender que o produtor tem todas essas. Talvez a gente pode imaginar que o marketing, né? Talvez que não é de marketing, não, mas aí entra o nosso papel enquanto sistema CNA, Senar, FAEG, FAEB, FamaSul, né? Junto com a nossa grande parceira que é a Embrapa, de fazermos esse papel. O marketing do nosso produto lá fora, né? Muitas vezes nós somos o maior produtor e exportador de soja e muita gente fica aqui dentro brigando por nós temos que exportar maior valor agregado, mas mal passamos a entender que o professor Contrim me falou, uma vez ele falou, aí da Embrapa sede, ele disse que há mais tecnologia no grão de soja, há mais valor agregado no grão de soja do que as pessoas imaginam. Fica tentando partir para exportar grãos e tal, e deixamos de fazer o nosso marketing positivo. Nós temos, sim, muito valor agregado no produto de corte. Fruticultura, então. O mundo não conhece fruta. O mundo inteiro. Tem países que não conhecem as frutas que nós temos, né? E nós conseguiríamos um produto de alto valor agregado. Se nós conseguirmos fazer o marketing da nossa fruta, você imagina o que é que nós viraríamos se com a soja, que o pessoal fala tanto que não tem valor agregado, imagina, né, que não tem valor agregado, já somos essa potência, imagina se nós começarmos a exportar mais frutas, né? Mais carne premium, por exemplo, assim dizer. Então, nós temos, sim, a questão das inovações com relação ao marketing, que, a meu ver, aqui de bate-pronto, assim, seria o que as pessoas mais falariam que não tem a ver com o produtor rural, mas temos, sim, temos que muito avançar, e por isso nós precisamos desse pessoal aí, como só me remeter aqui, como nos falou muito bem aqui desculpem, a Thaís. Se Deus quiser, nos tornaremos técnicas em agropecuária de excelência. Contamos com vocês, sim, Thaís. Vocês precisam de ser esses técnicos de excelência para fazer tudo que nós estamos discutindo aqui. Estão provocando vocês justamente para nos encontrarmos daqui a pouco, né, Cleber? E ver grandes profissionais que nós estamos ajudando a formar. Exatamente. Doutor Kleber, só vamos caminhando para o fim, né? Porque também todo mundo tem a sua programação. O Carlos Paixão, ele fala que ele vem da área petrolífera, né? E agora ele está ingressando na área agro, que se surpreende com tanta tecnologia, inclusive que ele está vendo, e ele queria uma dica para as pessoas que estão se qualificando, mas que ainda não tiveram experiência, como fazer para ingressar na área. Carlos, essa receita não é tão simples assim, ainda mais para quem vem de outro setor. Eu queria colocar em análise para você alguns aspectos, né? Eu acho que você tem que olhar, se você quer começar no setor, quer começar tanto como empreendedor como profissional, você tem que olhar para o seu entorno. Ou seja, onde você vive, você quer atuar ou vai atuar naquela região, naquele município, naquele território, quais são as habilidades que tem de atuação na sua região, em termos de produto, eu não sei onde você está baseado, mas, sei lá, se for uma região produtora de grãos, se é uma região produtora de frutas, se é uma região produtora de leite, produtora de carne, produtora de café, enfim. Hoje, independente também da análise do território, você tem que pensar
na ponta, né? No final, né? Quem que vai consumir aquilo que você produz? A conta fecha? Paga a conta? Eu diria até, se você é iniciante, comece analisando de trás para frente. Quem vai ser o seu cliente, quem vai ser o seu consumidor, quem que vai pagar a sua conta para você fazer as contas para onde investir. Isso numa abordagem, digamos assim, como empreendedor, uma abordagem de entrar no setor do agro. Como profissional, eu te diria o seguinte, e olha que eu sou veterinário, lidei com agrônomos, lidei com zootecnistas, iniciei o curso de zootecnia. Se hoje eu fosse ingressar na atividade agrícola com um profissional, sendo de outra área, eu faria, de novo, o curso técnico agropecuário. Para me dar um background geral. E aí me especializaria, a posteriori, na atividade fim que eu vou exercer. Por quê? Eu estou falando isso como veterinário, sou professor de curso de pós-graduação aí na UFMS, Francisco Paredes. Eles orientam aí uma turma no mestrado e doutorado, mas olhando na abordagem da pergunta do Carlos, por quê? Porque o curso profissional técnico agropecuário vai te dar um bom background, vai te dar um panorama de vários setores, várias cadeias produtivas, e depois você adentra naquilo que você achar que vai ser o produto ou segmento que você vai atuar e vai se especializar. Aí sim, a hora que você entrar nesse segmento, aí você vai ter, meu amigo, que ralar e estudar muito, para poder ter sucesso e fazer a sua carreira nesse novo segmento. Então, essas são as minhas reflexões e sugestões para ti. E sigo à disposição. Francisco, passo para você. Você quer pontuar alguma questão? Não, acredito que não, só a gente já está chegando aí aos finalmente. Agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que tirou um tempo também para estar acompanhando a gente aqui nessa live, nesse bate-papo. Se deixar, a gente tem vários assuntos aí. Eu recebi algumas perguntas aqui também. A gente tem várias coisas para discutir. Aproveitar o Dr. Kleber, o Dr. Fernando também. Com certeza vai ter outras oportunidades. E também deixar as portas abertas, com certeza, do Centro de Excelência lá em Fruticultura Coatiara, aqui também como Centro de Excelência em Bovinocultura de Cortes, para todos os Dr. Kleber, Dr. Fernando, para os alunos e os demais interessados também, que tenham curiosidade, tenham interesse em conhecer, saber um pouquinho do trabalho a mais que a gente realiza, nossas portas estão abertas para vocês. E agradecer novamente aí a participação de todos nesse sentido e vamos firme e fortes aí levando essa educação para o campo aí sempre com os parceiros aí. É mais essa questão mesmo. Bem, então, gente, eu vi que tem algumas perguntas que chegaram agora, mas a gente, infelizmente, tem que findar a nossa live. Doutor Kleber, Fernando, sem palavras para agradecer. É muito bom poder dividir esse tanto de conhecimento aí que vocês têm. Agradeço imensamente os nossos alunos. Eu vi que alguns colocaram aqui, Francisco, que está com muita saudade do Centro de Excelência no Centro de Bovinocultura, das aulas de fruticultura. A gente, então, nem se fala, tem alguns instrutores também que estão participando. Então, daqui a pouco, tudo isso, com fé em Deus, vai passar, independente da religião. O pessoal, eu estava assistindo o Karnal essa semana na CNN, e ele falava assim que a história muda depois de uma pandemia, depois de uma guerra e de uma revolução, A gente sabe que muita coisa vai mudar, com certeza, para melhor. Alguns não, mas muitos sim vão mudar a gente como pessoa, o nosso dia a dia. Muita coisa que estava parada vai caminhar, a área da agricultura que muitas vezes não é valorizada, Eu acho que isso também vai passar por uma grande transformação, uma valorização do agro também, principalmente do mercado consumidor. Então, Dr. Kleber, muito obrigada. Fernando, também o meu muito obrigado, que essa seja uma das ações de muitas que a gente possa vir a fazer, E eu estudei, viu, Fernando? Como é que a gente tem que terminar aí a live, viu, doutor Kleber? Tem que fazer assim, você se inscreve no canal,
Campo Lab. Deixa seu like se você gostou dessa iniciativa, né, dessa ação, desse bate-papo. Ativa as notificações, que é para você ficar por dentro das questões do Campo Lab. E aí eu queria uma última rodada, que todo mundo deixasse, então, também sua rede social, né? Vou deixar, então, logo a nossa aqui, @Senar em Fruticultura, tá? É o nosso Instagram e o nosso Facebook também. Boa noite, muito obrigada. E aí eu passo para o Fernando. Fernando já tem ali, ó. Fernando está do ladozinho. Tiara, muito obrigado. Somos centros, somos instituições irmãs, né? E considero também a Embrapa uma instituição irmã. Nós estamos aqui com a proposta, né, para discutir com o Dr. Kleber de uma grande parceria em inovação para o agro no Brasil como um todo. Realmente está aqui, né, as nossas redes sociais, e estamos à disposição, convidá-los também, né, para amanhã, né, Cléber? Mais uma vez, Cléber, agora virou festa. Amanhã, de novo, às 2h30, vamos estar lá no Canal Rural falando sobre parcerias de inovação nesse Brasil aí. Vamos estar eu, Cléber, e o professor Serjão da Exalctec, lá de Piracicaba. Junto com vocês, grande abraço. E vamos nos ver em breve aí como grandes profissionais para ajudar esse agro a ser melhor. Ele já é bom, mas ser melhor ainda a cada dia. Grande abraço, boa noite. Eu estou achando que vai sair um startup desses vários encontros aí, Fernando e Kleber, viu? Acho que vai sair alguma startup aí. Quem sabe um unicórnio. Pois é, de repente seremos o primeiro unicórnio do agro, pelo menos em comunicação. Gente, muitíssimo obrigado, Tiara, Fernando, Francisco, mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando insights, ideias e reflexões sobre o nosso agronegócio, principalmente nesse tema aí de inovação, tecnologia, né, e excelência profissional. Deixo meu abraço a todos, né, as minhas mídias sociais, é fácil de me achar, é só colocar meu nome, vocês vão me localizar, sigo à disposição. Fernando, mais uma vez, nos encontramos amanhã para bater esse papo aí, estender para outros áreas, né? E outros segmentos, outros setores. Tiara, um grande abraço, manda um abraço para a equipe aí do nosso Centro de Excelência de Fruticultura. E Francisco, estou com saudade da minha terra, hein? Eu sou baiano de nascimento, mas sou mato-grossense, assim, de coração. Você sabe que eu tenho um carinho especial pelo Mato Grosso do Sul, né? Eu vim daí tem 3 anos, né? Mas quando eu falo Mato Grosso do Sul, eu morro de saudade. Dá uma vontade louca de voltar para aí, tem família aí, enfim. Mando um abraço para toda a equipe do Centro de Excelência em Desenvolvimento do Corte, para a equipe da Embrapa de Corte. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Pode ter certeza que eu vou mandar, Dr. Kleber, mandar um abraço para todo mundo e já deixo saudações da terrinha aqui para o senhor. Quando voltar, visita a gente lá, tomar um café, comer um churrasco, né? Lá no centro. E fica à disposição, Fernando, Tiara também, que a gente precisar. Nossas redes sociais é do Sistema FamaSul, tá? Ainda não temos uma rede do Centro de Excelência, estou negociando com a Tiara aí um network sobre isso, mas nós estamos trabalhando no Sistema FamaSul e vocês ficam à vontade também de consultar nossa programação por lá, tá? Gente, obrigado, boa noite e boa semana para todos, tá? Pessoal, então, obrigada a todos por terem comparecido. E, Fernando, sua próxima viagem, depois dessa pandemia, é para Juazeiro, para conhecer o Centro de Excelência, tá bom? Com certeza. Tchau. Obrigada aos alunos de bovinocultura. Também sou doida para conhecer o Centro de Excelência aí de vocês. Atitude, viu, pessoal? Lembrando aquilo que o Dr. Kleber falou. Atitude. É isso aí. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.